Como falar menos? Reduzindo seu tempo de fala. Fale somente o essencial. Pergunte-se se o que está prestes a dizer é realmente importante e procure se abster de comentar. Quando não tiver nada de construtivo para agregar à conversa. Quem escolhe as próprias palavras com critério costuma ter mais atenção das pessoas. Já aqueles que insistem em ficar repetindo suas opiniões em cada oportunidade. Ou quem sempre tem uma história chata para contar. Costuma não ser interessante e perde o interesse do interlocutor. Além disso, esse comportamento acaba por divulgar muito mais informações do que deveria. Esforce-se para não falar só para preencher um momento de silêncio. Muitas pessoas falam para preencher o tempo e a ansiedade é tanta que você pode se pegar falando pelos cotovelos em situações inadequadas, como no trabalho ou na escola. Tenha em mente que o silêncio é bom. Aprenda a apreciá-lo. Por exemplo, quando você e o seu colega de trabalho estiverem no mesmo ambiente por acaso, como no elevador ou na sala de café, você não precisa necessariamente puxar papo. Talvez ele não esteja disposto para uma conversa neste momento. Tente respeitar isso. Seja educado. Sorria para ele e deixe que a situação transcorra em silêncio. Escolha suas palavras com atenção. O problema em falar demais é que isso acaba gerando um hábito de falar qualquer coisa que venha à sua mente, sem separar o que deve ou não ser dito. Se quiser falar menos, aprenda a controlar o que dirá. Pare por um momento para pensar em como formular a frase da melhor maneira possível. Você passará a falar menos naturalmente. O peixe morre pela boca. E não é incomum ver gente falando o que deve e o que não deve para Deus e o mundo. Coisas muito íntimas e informações pessoais não devem ser compartilhadas. Com isso em mente, sempre que estiver prestes a espalhar algo desse gênero, pare e reflita se deve e se pode se arrepender depois. Você pode dar sua opinião em um momento mais avançado da conversa, mas nunca conseguirá restaurar um segredo. Uma vez compartilhado, não tem volta. Tenha consciência do tempo. Note quanto tempo faz que você tem a palavra e tente se lembrar de que o seu interlocutor perderá o interesse depois de cerca de 20 segundos. Este é um bom momento para passar o microfone para seu parceiro de conversa e descobrir se ele já se entediou. Observe a linguagem corporal. Dá para ver com clareza quando alguém perdeu o interesse. Em geral, quando pegam o celular, bocejam ou ficam olhando para o nada. Acabe o que tem a dizer dentro dos 20 segundos e passe a palavra. Ocupar 40 segundos com sua fala pode deixar seu parceiro de conversa aborrecido. Tente não ultrapassar esse limite. Descubra se fala demais por ansiedade. Muitas pessoas que falam demais não percebem que fazem isso por causa de uma ansiedade social. Preste atenção quando sentir que está falando mais do que a boca. Repare como se sente e, se perceber que é o caso, cuide de sua ansiedade de outras maneiras. Nesses momentos, pare e analise friamente o seu humor. Avalie como se sente. Se está eufórico, ansioso ou nervoso. Existem várias maneiras de amenizar essas sensações. Você pode contar mentalmente até 10. Respirar profundamente. Ter uma boa conversa com o espelho antes de sair de casa. Etc.
Lembre-se de que o nervosismo é perfeitamente natural, mas que a intenção é se divertir e relaxar. Procure um terapeuta se a sua ansiedade social extrapola os limites. Não fique tentando impressionar os outros. As ocasiões profissionais são um prato cheio para as pessoas falarem muito em uma tentativa de parecerem incríveis. Quando começar a falar demais, tente descobrir se está impressionando alguém e se isso é realmente necessário. Se você faz disso um hábito, lembre-se de que as pessoas ficam mais impressionadas pelo conteúdo da conversa do que pela quantidade de vezes que você fala. Como dito anteriormente, prefira selecionar e reservar o que tem a dizer para momentos oportunos. Quando sua contribuição para a conversa for positiva. Caso contrário, prefira ficar calado, escutando ativamente. Dê atenção exclusiva ao seu interlocutor. Não fique olhando para o celular. Tampouco percorra o cômodo com os olhos. Além disso, evite divagar sobre o que tem para fazer essa semana ou no que comeu no jantar de ontem. Concentre-se em quem está conversando com você, para entender melhor o que a pessoa está dizendo. Passe a maior parte do tempo olhando para seu par e, se perceber que outros pensamentos estão surgindo, lembre-se de escutar. Faça contato visual. Esta é uma boa demonstração de que você está prestando atenção. Olhe nos olhos da pessoa. Mostre que está participando ativamente da conversa. Não fazê-lo fará você parecer distante e desinteressado, o que pode ser muito grosseiro. Deixe o celular ou tablet guardado dentro da bolsa e silenciado. Esses dispositivos emitem lembretes toda hora e isso atrapalha o entendimento mútuo. O contato visual também permite que você consiga identificar se seu par está entediado. Se ele quebra o contato visual no meio de sua fala, pode ser que você esteja falando demais. Dê um tempo e passe a vez para ele. Pense sobre o que a pessoa está falando. Escutar é uma ação ativa, não passiva. Deve-se prestar atenção. Ouvir o que é dito de verdade. Evite fazer julgamentos nesse momento e, mesmo que vocês discordem de algo, aguarde sua vez de falar. Não ouça para responder. Ouça para entender. Uma boa técnica é imaginar a cena que está sendo descrita. Visualize mentalmente imagens que representem o que está sendo dito. Outra opção é usar palavras-chave e frases de efeito que a pessoa usou para memorizar o conteúdo da conversa. Tire dúvidas sobre a conversa. Eventualmente, será a sua vez de compartilhar informações e dar opiniões. Mas antes de fazer isso, é necessário compreender de verdade o que foi falado. Para tanto, repita o que seu interlocutor falou com suas próprias palavras, para ter certeza de que entendeu. Diga algo como: se eu entendi direito. Você está ansioso com a confraternização do escritório da semana que vem? Aspas. Após a confirmação, pergunte coisas que completarão a informação. Por que você acha que se sente assim? Se importa de falar sobre isso? Aspas. Evitando equívocos. Expresse-se somente quando necessário. Segurar a língua e falar quando é necessário não significa que você não possa se expressar. Quando tiver uma dúvida, uma preocupação concreta ou uma opinião válida sobre o assunto, fale sem remorso.
A ideia é saber quando a sua fala vale a pena em uma conversa e essa atitude já ajuda a falar menos. Por exemplo, se sua vida pessoal está atravessando um momento turbulento, não há nada de errado em conversar e pedir ajuda de seus amigos e familiares. Além disso, saiba medir se a sua opinião contribui com algo. Digamos que você tem um ponto de vista interessante sobre algo no trabalho. Nesse caso, ele provavelmente é válido e você deve compartilhá-lo com seu chefe e colegas. Não exagere no contato visual. É importante olhar nos olhos. Mas errar a mão pode passar uma impressão estranha. Por um lado, a troca de olhares transmite confiança e atenção. Mas em excesso pode gerar a impressão oposta, como insegurança. Sustente o olhar por 7 a 10 segundos. Depois disso, olhe para outro lugar antes de voltar a encarar a pessoa. Para algumas culturas, fazer contato visual é considerado falta de respeito. Quando conhecer alguém de outro país, informe-se sobre as regras de etiqueta do lugar e estude sobre o contato visual. Mantenha a mente aberta durante o papo. Todos têm direito à opinião e cada pessoa tem seus próprios valores. Não é raro ocorrerem desentendimentos por divergências. Mas pare por um segundo antes de se ofender. Deixe o julgamento para lá. Pare e lembre-se de prestar atenção nas palavras ditas. O posicionamento da pessoa pode ser revisado mais tarde. Quando você estiver sozinho, durante uma conversa, você não deve fazer julgamentos, e sim focar nas palavras do seu interlocutor.